Amigos, eu estou com um sério problema. Eu estou com um hiperfoco no álbum novo da Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Então, a gente pode ver isso como uma coisa ruim ou como uma coisa boa. Eu escolho ver isso como uma coisa boa, porque hoje eu queria colocar o belo título desse álbum debaixo da nossa lupa. Vamos começar? Oi, eu sou a Teacher Vicky. Como vocês já devem ter notado, eu amo ensinar inglês através da música e da literatura, para quem gosta dessas duas coisas, né? Dessas duas esferas maravilhosas. E como a minha amiga pessoal, Olivia Rodrigo, acabou de lançar o seu terceiro álbum de estúdio, eu achei que seria de bom tom a gente explorar o que ela deu pra gente de tão boa vontade, né? Vamos olhar o título precioso desse álbum. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Já sabem mais ou menos pra onde eu quero ir? Vamos de novo. You seem pretty sad for a girl so in love. O que é esse pretty aqui na frente? Já adianto que ele não quer dizer bonito ou bonita. E qual é a função do so na frente desse in love? So in love. Essas duas palavrinhas são muito importantes e elas mudam completamente o tom da sua frase. Vamos começar olhando para esse pretty porque ele tem duas vidas aqui no inglês, né? Então, o pretty, que a maioria das pessoas conhece, ele significa bonito ou bonita. Então, a gente pode falar assim, she is a pretty girl, ou what a pretty dress. Então, esse aqui é o adjetivo e ele vai descrever uma pessoa ou uma coisa. Mas a segunda vida desse pretty é onde ele significa um bastante, um meio, um bem. Vou dar um exemplo. The movie was pretty good. I'm pretty tired. Or I'm pretty sure. Agora, uma dúvida muito comum que acaba surgindo é como a gente sabe qual é qual. Como a gente sabe se esse pretty é o pretty que significa bonito, se é um adjetivo, pretty, ou se esse pretty significa um meio, um bem ou um bastante. O segredo é você olhar a estrutura que vem depois dele. Se a estrutura que vem depois for um adjetivo, como por exemplo, pretty tired, pretty sad, pretty happy, então aí você já sabe que esse pretty que vem antes, ele não é um adjetivo, ele funciona como um intensificador. Mas obviamente que o pretty é uma das muitas palavrinhas que vão exercer essa função. O pretty vai entrar na categoria dos degree adverbs ou degree modifiers e eles têm um apelido mais informal de intensifiers, os intensificadores. Mas tecnicamente eles se dividem em dois grandes grupos. O primeiro deles abrange os amplifiers, que são os amplificadores, que é quando você coloca o volume lá no talo, é o que eu faço com o novo álbum da Olivia Rodrigo. E dentro desse grupo a gente vai ter os boosters, que vão reforçar, eles vão dar uma moral importante aí para a frase, do tipo o very, do tipo o really, o so, o highly, o terribly. Exemplo, Olivia was terribly sad when she wrote this album. Ou então eu posso falar I was really upset when I couldn't buy the concert tickets. E a gente tem também os maximizers, que são o extremo, o máximo, né? Como o extremely, o super, o completely, o totally ou o absolutely. Eu poderia falar, por exemplo, I was absolutely in love with this album. E agora a gente vai para o segundo grupo, que é o grupo que a gente chama de downtoners. E o próprio prefixo down já vai dizer pra gente para onde a gente vai descambar com eles, né? Então, dentro desse grupo dos downtoners, a gente tem meio que um subgrupo que a gente pode chamar de compromisers, ou então os moderadores. Eles estão ali meio que no meio termo, sabe? A gente não vai nem muito para cima, nem muito para baixo. E os exemplos são o pretty, o quite, o fairly, o rather. Exemplo, she was quite happy with the results. Beleza, né? Você não sente nenhuma agitação, mas você também não tá deprimido, tá tudo mais ou menos ali sob controle. E, por outro lado, a gente tem também os diminishers, que são esses diminuidores. Travei um pouco para falar aqui. Do tipo, a bit, ou a little, slightly, o somewhat. Eu amo usar somewhat. Eu acho chique, gente. Eu me sinto parte da aristocracia inglesa, sabe? Falando somewhat. I am somewhat disappointed. Outro exemplo, I was slightly frustrated when he told me he didn't like this album. Agora, vamos voltar aqui pro título You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
Reparem aqui numa coisa que a Olivia fez, que foi usar esse pretty, né? Então ela usou o pretty, que é um downtoner, na frente do sad. Então ele meio que dá uma neutralizada, meio que uma baixada nessa tristeza. Falou assim, você tá meio tristinha. Meio assim, né? E ela usou o so na frente de in love. Então, so in love. E o so, ele é um booster. Então, ela coloca o amor, esse sentimento de apaixonamento lá em cima. E aí, percebam que nessa mesma frase, ela colocou essa força que freia, uma força que freia e uma outra que vai acelerar. Ela cria aqui uma antítese que funciona muito bem como uma ironia também. Mas enfim, falando no soul, vamos colocar a nossa lupa aqui em cima dele também, porque que ele é um booster, a gente já sabe, né? Ele sobe a intensidade da estrutura que vem em seguida, mas ele tem uma coisa que o very não tem, né? E é por isso que eu vou dar 1 minuto de fama aqui para ele. Vamos comparar essas duas frases aqui. I am very tired. I am so tired. Até a entonação muda no so, tá? Ela precisa mudar, tem que vir aqui, ó, do peito. Então, tecnicamente, essas duas frases vão ser traduzidas, né, iguais, mas o very, ele tende a ser um pouco mais neutro do que o so. O so, ele é um pouco mais, assim, ele é mais sentido, ele é mais emocional. Então fica aí uma dica. Se você já sabe usar o very, com certeza você já sabe usar o very, vamos tentar dar uma folguinha para ele e usar outras palavrinhas no seu lugar. Então, ao invés de você falar, por exemplo, it's very hot outside, a gente pode falar it's really hot outside. Ou então, no lugar de falar I am very happy to see you today, you can say I'm so happy to see you today. E vamos dar uma ênfase nesse so happy. Ok? Agora, a gente vai juntar todo esse conhecimento aqui de novo nesse título. You seem pretty sad for a girl so in love. Então, reparem no peso que cada intensificador vai trazer. O amor, ele veio depois desse so, então desse booster emocional, né? Ela tá apaixonada, claramente. So in love. Mas ela antecede essa ideia da paixão com uma tristeza que vai espreitando. Ela vem devagarinho, ela espreita esse amor, né? E ela tá lá no pretty. Ela tá meio tristinha. E é dessa gangorra entre o pretty e o so que vem toda a sacada desse álbum, né? Você se pergunta, mas se a pessoa tá tão apaixonada assim, se ela tá so in love, por que essa tristeza vem chegando ali de uma maneira tão comedida, né? Por que será que ela tá meio triste? Porque convenhamos, né? Se você tá apaixonado, você não precisa suavizar essa tristeza. Aliás, você nem pensa em tristeza. E esse pretty aqui nessa frase soa como alguém minimizando uma dor que tá ali borbulhando lentamente e silenciosamente também. Então, apesar do foco ser no amor, porque ele é que ganha esse booster na frente, existe uma tristeza que tá surgindo nas entrelinhas. E é mais ou menos isso que o título sugere. Você tá ali fingindo que tá tudo bem, mas para uma garota supostamente tão apaixonada, de onde tá vindo essa tristeza? Você anda meio triste, de onde que isso tá vindo? E aí, como eu já disse, o álbum inteiro é sobre isso, né? A Olivia vai explorar essa jornada do amor, sobre o auge do amor e sobre a tristeza que acompanha esse amor específico. E é sobre também a pessoa estar se perdendo enquanto ela se diz so in love. A Olivia usou esse advérbio de grau quase como uma poesia. Quase não, de fato uma poesia, né? Agora a gente finaliza esse vídeo com 2 desafios. O primeiro, eu acho que eu já falei, que foi substituir o very. Então, para cada very que você sentir vontade de falar, você para e pensa. Posso substituir esse very por outra palavra? Qual é a minha real intenção aqui? É dar esse foco exagerado? É subir o volume da próxima estrutura? Ou é amenizar, mitigar isso um pouquinho? Temos várias opções aqui nesse vídeo. E, para quem é fã da Olivia, já vamos ouvir esse álbum pela 33ª vez e catar ali outros exemplos com mais intensificadores. E se vocês quiserem deixar aqui nos comentários, por que não?
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha trazido um pouco de clareza sobre o funcionamento dessas palavrinhas. Um beijo e até o próximo.